Bom dia, pessoal. Sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, hoje eu trouxe um assunto aqui para vocês que a gente falou dele um pouquinho por cima agora há pouco. Só citou ele, na verdade, né? Que a gente estava vendo sobre os termos essenciais da oração e vimos que era o sujeito e o predicado. Então, a aula de hoje vai ser dedicada ao sujeito. Sei que vocês estão com muita saudade desse tema, sei que estão ansiosos por aprender mais ainda sobre isso. Sei que querem saber se vocês realmente lembram do que foi ensinado na última ano. Então vamos ao que interessa, vamos estudar sobre sujeito e seus tipos de sujeito, tá bem? Primeiramente, pessoal, vamos relembrar o que é o sujeito. O sujeito é quem realiza ou é alvo da ação verbal, ou seja, do verbo. Quem está sob efeito ou está realizando alguma coisa. Se eu digo, eu vou para o banco pagar uma conta. Eu vou para o banco pagar uma conta. Se eu falo isso, quem é o sujeito dessa frase? Eu vou, temos um verbo, temos uma oração, para o banco pagar uma conta. Temos duas orações, tá bem? Mas o sujeito é um só. Quem é o sujeito? Eu. Porque tanto é eu que vou no banco, quanto sou eu que vou pagar a conta, né? Então, o sujeito é eu. O sujeito é o eu é o quê? Primeira pessoa do singular, tá? É um sujeito simples, tá? Vamos ver primeiro aqui os tipos de sujeito, vamos ver o sujeito determinado. Os tipos de sujeito determinado, né? Que são aqueles que é mais fácil, tá? É os mais fáceis, é o mais fácil de ser encontrado, mais fácil de ser determinado. Por isso tem esse nome, por isso leva esse nome. Por ele poder ser encontrado mais fácil, não diria nem só mais fácil, é mais preciso também o encontro dele. A gente vai ter mais certeza, tá bem? Só se tocando na concordância verbal, que é outro assunto que eu também ensinei para vocês, tá? E quem perdeu, dá uma olhada aí no canal, com certeza tem vídeo sobre isso. Dá uma pesquisadinha no Google sobre concordância verbal e provavelmente a gente vai estudar de novo esse ano, tá bem? A gente vai ver isso de novo. Vamos lá. Primeiramente, sujeito simples. Ele apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. Núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é aquela parte indissolúvel do sujeito, é aquela parte a principal. Núcleo é a principal parte, tá? É a parte que, se retirar, perdeu o sentido. Se retirar ele dali, a frase se tornou outra coisa, tá? Aquilo se tornou outra coisa. Então, vejam esse exemplo aqui. A rua estava deserta. A rua estava deserta. Qual o sujeito que a gente tem aqui? Ó? O verbo a gente vê que é estava, né? O verbo é o verbo estar. Estar no passado. Então, estava. Quem estava deserta? A rua, tá? Para a gente identificar o sujeito, é só fazer a pergunta. Você vê qual foi a ação realizada e faz a pergunta para a própria frase. Quem estava deserta? A rua. A rua estava deserta, tá? A gente tem que... Eu sempre dou esse adendo. A gente tem que sempre se tocar que sujeito simples é um só núcleo. Não quer dizer que é no singular, tá? A noção de singular, o que eu quero dizer com isso? Porque se fossem as ruas estavam desertas, continuaria sendo sujeito simples, por mais que estivesse no plural,
porque só temos um elemento, que é ruas. O núcleo seria o mesmo. O núcleo seria ruas, tá? Seja ele um substantivo no singular ou no plural, dá no mesmo, tá bem? Dá no mesmo. O que modificaria... outro exemplo que eu trago aqui para vocês, antes de mostrar como seria o composto. Os meninos estão gripados. Quem está gripado? Quem estão gripados? Estão gripados os meninos. Então, o sujeito é os meninos. O núcleo do sujeito que a gente tem aqui é esse que está em negrito, pessoal. Ó, meninos. Meninos é o núcleo. O sujeito é os meninos. Todos cantaram durante o passeio. Quem cantou durante o passeio? Todos. Todos. Então, sujeito simples, todos. Muito fácil, né, pessoal? Muito simples, muito fácil. Percebam que esses daqui temos o plural. Estamos utilizando o plural tanto para um quanto para outro exemplo. E mesmo assim, é sujeito simples, tá? Vamos ver agora o sujeito composto. Assim como o simples, ele também é bem fácil. Somente você saber se temos mais de um sujeito, mais de um núcleo, não mais de um sujeito, mas de mais de um núcleo para o sujeito daquela oração. Ó, se ele apresentar mais de um núcleo, então é composto. Se ele apresenta somente um núcleo, simples. Tá bem? Muito fácil, né, pessoal? Muito, muito simples mesmo. Olha o exemplo aqui, ó. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. O sujeito... quem são ótimos exercícios físicos? Primeiramente, né? Vamos detectar o sujeito. Quem são ótimos exercícios físicos? Tênis e natação. Temos o quê? Temos dois exercícios físicos aqui. Temos dois núcleos do sujeito, que é tênis e natação. São duas coisas principais, são duas coisas chaves aqui nessa oração. Tá bem? Muito simples, tá? Muito claro o que eles são, né? E agora a gente tem o sujeito implícito ou desinencial, que antigamente também era conhecido como oculto, por isso que algumas pessoas confundem, tá? Então, é a mesma coisa, sim, implícito, desinencial, oculto, a mesma coisa. Se você escrever isso, eu vou considerar certo, tranquilamente, tá bem? Então, ele ocorre quando? Quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando o sujeito está explicitamente representado na oração, mas não pode, aliás, mas pode ser identificado. O sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado, tá? E o que eu quero dizer com isso? O sujeito, ele não está que nem aqueles outros exemplos que a gente deu, ó, tênis e natação. Então, bem claro lá, tênis e natação, o sujeito é esse. Agora, se eu digo, como esse exemplo aqui, ó, dispensamos todos os funcionários, tá? Quem é o verbo aqui? O verbo dispensar, né? Dispensar. Dispensou todos os funcionários. Quem foi que dispensou todos os funcionários? Quem foi? Nós, tá? Dispensamos mos. Tá vendo o mos ali? É ele que mostra qual é o sujeito. Porque foi nós que dispensamos todos os funcionários, tá bem? Então, o sujeito desinencial ou implícito é isso, pessoal. Ele está implícito na frase. Ele está ali. Mas ele não é detectável facilmente como o sujeito simples ou o sujeito composto, tá bem? O sujeito implícito também é chamado de sujeito elíptico em alguns livros, tá? Mas vamos tratar aqui por implícito, tá? Vamos fixar essa palavra, eu vou sempre estar dizendo implícito
ou desinencial? Porque tem muitos nomes, né? Se a gente for ficar falando todos os nomes, vai mais confundir do que ajudar. Então, sujeito implícito, ele não está explicitamente na oração, mas ele pode ser identificado, tá? Aí vocês devem estar perguntando, professor, e qual a diferença desse daí para aquele que não está na oração? Simples, o que não está na oração, ele não está na oração. Ele não está. Esse daí, a oração continua tendo sujeito. Tá bem? A gente viu, então, todos os sujeitos que podem ser determinados. Sujeitos determinados. Na próxima aula, a gente vai estudar sobre sujeito indeterminado. Vamos ver qual a diferença de sujeito determinado para sujeito indeterminado. Vamos ver os tipos de sujeito indeterminado. Vamos ver por que ele se chama sujeito indeterminado e ver vários exemplos de cada tipo de sujeito indeterminado. Também acredito que na próxima aula também dê pra gente falar um pouquinho sobre oração sem sujeito, tá bem, pessoal? Que muita gente confunde o sujeito desinencial, tá? O sujeito desinencial ou implícito da oração sem sujeito, tá? Quando tem umas diferencinhas aí, e eu retomo esse assunto quando eu estiver falando sobre oração sem sujeito, para que a gente possa falar direitinho da diferença, tá bem? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para que vocês sempre copiem o assunto que eu estou dando, a definição das coisas, copiem os exemplos que eu estou dando, aonde está o sujeito, se precisar também para exercitar, mostrem também onde é que está o verbo, qual é a parte que é o predicado, mesmo que eu não fale, se você detectou, vai lá e marca, tá? Vai lá e marca, deixa marcadinho, deixa grifado com uma abreviação da palavra embaixo. Um P de predicado ou um V de verbo e um S de sujeito, deixa assim. E vai deixando no caderno para exercitar, tá? Quando voltarmos às aulas presenciais, eu vou pedir o caderno de cada um de vocês para olhar quem foi que fez, quem foi que acompanhou acompanhou o que eu estou dizendo, né? Acompanhou o que eu estou pedindo para que vocês façam. Quem fez vai ganhar umas coisinhas, tá? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até mais. Valeu!